fato poderia trazer resultado mais rápido e eficiente para a educação no país. É o tema de hoje. São convidados do nosso programa o escritor e articulista do jornal Zero Hora, Percival Pugina, o escritor, professor e conferencista Danilo Gandim, a diretora do Colégio Leonardo da Vinci, Márcia Andréia Schmidt da Silva, e a secretária de Educação de Picada Café e professora na Unicinos, Carla Chamorro. Este programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão. Sicredi, a vida é melhor quando é cooperativa, porque gente que coopera cresce. E Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. Vamos começar com a professora Márcia Andréia Schmidt da Silva, diretora do Colégio Leonardo da Vinci, porque o Leonardo foi apontado como a escola de melhor qualidade de ensino, escola privada no Rio Grande do Sul. E a professora Márcia também leciona História na FAMECOS, na PUC. Então, professora Márcia, começo perguntando-lhe, depois de uma intensa campanha, uma perseverante discussão a respeito da necessidade de melhorar a educação, será que evoluiu alguma coisa? É perceptível alguma melhora, alguma conscientização mais intensa nesta prioridade brasileira? Ter noite. Boa noite, Lazier. Boa noite a todos os telespectadores deste programa. Lazier, eu fico muito feliz de ter sido convidada para este programa, o último programa do ano, e que o tema seja educação, porque realmente a mídia fez com que houvesse uma desacomodação no que refere-se em especial às escolas privadas. Existe uma preocupação muito grande, inclusive, com os rankings daqueles que são medidores, que são a visão que o público tem das escolas. Também está na mídia. E, obviamente, as escolas lastimam quando o que aparece é sempre desabonador. Então, todas essas campanhas que o jornal, o Zero Hora, que o teu programa em especial tem feito, tem sim movimentado as pessoas numa direção de busca de mudança. Se não de busca de qualidade em especial, mas de mudança. Mas a mudança houve ou não? Ainda não. Penso que ainda nós temos muito que percorrer para que haja mudança efetivamente. Nós conversávamos hoje ainda, antes de chegarmos aqui, que mudar na educação é fazer revolução paradigmática e não reforma programática. Né? Então, mas para fazer revolução paradigmática, nós temos que desacomodar o conservadorismo que tem expectativa de uma determinada resposta em relação às escolas públicas e privadas, em relação até mesmo aos governantes e seus projetos políticos para a área de educação. Pois não. O professor Danilo Gandim veio várias vezes aqui ao nosso programa, tem sido um crítico ao atual sistema e tem algumas propostas. Então eu começo lhe perguntando, também na sua visão, professor Gandim, melhorou alguma coisa ou continuamos na mesma? Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, Carla. Boa noite, Márcio. Boa noite, Pugina. Boa noite, telespectadores. Eu acho que, primeiro, felizmente há um sistema de comunicação que dá importância ao processo educativo. Então, isso se alastrou nos meus 50 anos de magistério. Acho que é o ano em que mais se ouviu falar em educação, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, é por causa deste processo que a RBS trouxe. Mas eu acho que,
infelizmente, a gente se acostumou a uma escola do século XIX, do 18 ainda, mas do 19 que ela ficou forte, e se acostumou de tal maneira que pensa que a escola, fazer escola, é uma coisa tão natural como o sol nascer, e fazer escola desse jeito é tão natural como o sol nascer. Eu não quero fazer muitas críticas à escola hoje, porque eu acho que a escola, além de inútil, é prejudicial, então não vou fazer críticas mais acerbas. Só eu olho todas as terças-feiras, era às quartas, agora é às terças-feiras, na 0 hora, o caderno de vestibular. E eu sempre tento responder aquelas perguntas que estão lá e nunca consigo. Cheguei à conclusão que os próprios professores da universidade não entrariam no curso onde eles estão lecionando. Uhum. E eu escrevi um artigo para 0 hora, espero que publiquem, que diz o seguinte, numa terça-feira agora. Lá se fala em massa do soluto, em soluto iônico, em solutos moleculares. Esses são os que não sofrem dissolução. São as pressões osmóticas, a liofilização e a sublimação da água. Meu Deus do céu. E eu fico pensando, está lá na 0 hora desse mês, eu acho, no começo desse mês. Eu fico pensando, por que castigam as crianças, os adolescentes, no caso, com estas coisas, que ninguém sabe, graças a Deus. Pelo amor de Deus, não sou contra a especialização, não sou contra o conhecimento, alguém tem que saber isso. Isso aí é para um catedrático de química. Exatamente. Mas não para nosso menino, nossa menina, só para passar no vestibular, porque isso é só para passar no vestibular. Então nos acostumamos ao ensino, que aliás só tem 3 ou 4 disciplinas que prestam, o resto tudo não presta. Não se estuda nem economia, nem política, nem direito, nem não sei o quê. Posso citar aqui 40 coisas que não se estudam. Repito, já disse nesse programa, no Congresso há 300 projetos querendo colocar mais alguma coisa na escola. O Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação saiu com essa coisa dos temas transversais, que é uma tentativa de pegar estas coisas que são as coisas importantes e não entram. Então eu vejo a escola como um centro de cultura, não um lugar para passar algum conhecimento. Pelo amor de Deus, eu ia dizer inútil. Não é inútil, o conhecimento nunca é inútil. Mas ele tranca de tal maneira o progresso na educação que eu poderia dizer, feliz com todo esse movimento pela educação no estado do Rio Grande do Sul, mas triste porque a gente não pega, isso não é culpa da RBS, pelo contrário, é culpa de quem discute a educação, não pega aquilo que é essencial no processo educativo, que é o currículo. Se não transformar o currículo, não haverá possibilidades. Eu já estou quase assim, já nas minhas conferências, eu peço para as pessoas rezarem, estou pulando para a oração agora, porque não sei, para acordar as autoridades educacionais. Estou ensinando uma novena para os meus ouvintes. Eu não vou repetir aqui, porque eu tenho medo de repetir aqui a novena que eu faço para as autoridades educacionais acordarem. Mas se o Lazier me permitir, no fim, eu posso até dizer a minha oração. Tá, vamos combinar, perfeito, até para manter essa curiosidade. No encerramento do programa, o senhor vai recitar essa oração. Perfeito. Então, acho que não houve ainda mudança. E não haverá, enquanto não se considerar a escola no seu sentido primitivo. A escola nasce para ajudar as famílias a incorporar crianças e adolescentes, não estou falando no ensino superior nem no profissionalizante, só no básico. A escola nasce para ajudar a introduzir as crianças e adolescentes na cultura da sociedade na qual eles nasceram. Sim. Porque eles chegam como... Enculturação. Eles chegam como uns ETs. Sim. Então preciso entrar nessa cultura. A escola... Assim ela começou. No século XIX, você precisava de um professor que soubesse. Por quê? Porque o conhecimento, além de menor,
era difícil encontrar o conhecimento, porque não havia tantos livros, não havia tudo que tem hoje. Pesquisa. Não havia pesquisa, não havia, enfim, muita coisa. Hoje em dia não, hoje em dia nós estamos no meio do conhecimento. E eu brincava com a Carla antes do programa, nós nos perguntávamos por que as crianças não sabem matemática. A minha hipótese, isso é só uma hipótese, é porque ensinam matemática na escola. Se não ensinassem matemática na escola, qualquer aluno ia descobrir por si mesmo como é que se faz um problema de regra de 3. Professor, eu não concordo com o senhor. Mas, por exemplo, eu recebi da minha filha um quadrinho que dizia o seguinte: a menina está olhando uma prova dela, amiga do Snoopy, eu não sei o nome das amigas do Snoopy, está olhando uma prova dela, só na escola acontece isso. O meu problema é, você comprou 60 melões. E ninguém pergunta o que há de errado com você por comprar 60 melões. Talvez o excesso. Daqui a pouco Mas o senhor o continua. problema da escola faz. Daqui a pouco o senhor continua. Perfeito. E eu vou lhe pedir mais tarde qual é o currículo desejável, porque já que precisamos transformar com seus 50 anos de experiência, nos apontar então. E aí, senhor Percival Pugina, nosso escritor e articulista da ZH, boa noite. Boa noite, Lazier, boa noite ao professor Danilo, professora Carla, professora Márcia. Meus cumprimentos à RBS, ao Conversas Cruzadas, a Ti, Lazier, ao Carboneira, por terem trazido esse tema tão insistentemente à pauta neste ano. É a questão crucial do Brasil. Crucial. A tal ponto é crucial que uma recente publicação especializada voltada para o setor empresarial fez uma pesquisa com o empresariado brasileiro. E por incrível que pareça, mas preste atenção nos nossos telespectadores, pela primeira vez na história, o tema número 1 trazido pelos empresários em relação às dificuldades postas ao desenvolvimento do Brasil foi educação. Não é mais custo Brasil, não é mais questão tributária, é educação. E efetivamente é um entrave severíssimo à realização das reais possibilidades do país e, muito mais importante do que isso, das reais possibilidades dos brasileiros. Nós temos sucessivas gerações de brasileiros que ficam muito aquém da possibilidade de realizar todas as suas potencialidades. Isto é um delito. Isso é um delito. Um delito que se comete contra a população brasileira. Quando nós a analisamos, e a RBS fez isso reiteradamente, à luz daquilo que a sociedade tem o direito de esperar da educação, e que a educação tem a obrigação de proporcionar, né? Outro dia li um artigo que dizia que a educação brasileira, não vou a esse ponto, é um defunto insepulto, ou seja, morreu. É preciso recriar, é preciso fazer algo novo, não com novidades, mas de uma forma diferente. Né? Então está na mesma linha do que disse o senhor Gandim, que estamos ainda no sistema do século XIX. Exatamente, ele estava falando aqui, eu estava pulando de faceiro, porque estava ouvindo música aos meus ouvidos. O que ele dizia era música nos meus ouvidos. Uma educação que, avaliada hoje, lá no topo da carreira, né, e da escala educacional, a Fundação Paulo Montenegro fez um estudo e constatou que 38% dos estudantes universitários brasileiros são analfabetos funcionais. Perfeito, saiu no jornal isso. Analfabetos funcionais. E uma outra estatística nos diz que ainda temos um saldo de 14 milhões de analfabetos e mais 34 milhões de 14 milhões de analfabetos e 34 milhões de analfabetos funcionais. Não tem mais jeito, quer dizer, isso é perda irrecuperável. Se imagine o valor do dano humano que isto produz, né, que se reflete, inclusive, quando o ex-ministro da Educação, Paulo Haddad, não sabia escrever cabeçalho. Fernando Haddad, não sabia escrever cabeçalho, ele escrevia cabeçário. Analfabeto funcional, não sabe distinguir LI de LH. Então, esta é a realidade. Uma das coisas que a mim me preocupa, e vai na linha do professor Gandim,
Quando a educação brasileira ampliou-se, porque antigamente não era assim, ela era para um grupo menor, mas ela era capaz de pegar um aluno da cidadezinha do interior, uma turma de alunos da cidadezinha do interior, alfabetizá-los e transformá-los do andar desta carroça, né, em bem resolvidos e bem-sucedidos profissionais de nível universitário. Então, ela sabia fazer isso. Havia uma educação de qualidade no Brasil e a educação de qualidade do Rio Grande do Sul era a melhor do Brasil. Hoje já não é mais. Não é mais porque houve uma decadência do sistema. Quando se universalizou a educação nos anos 60, 70, aquela qualidade como que permaneceu estanque em termos de quantidade e de qualidade. E submetida à ação da massificação da educação, essa qualidade se diluiu, virou água. Temos menos qualidade e cada vez menos qualidade. E a educação perdeu substância. Por outro lado, quando se universalizou, né, sem cuidar de produzir a qualidade necessária para essa universalização, e se informou ao estudante que a educação é um direito de todos, um direito que atribui um dever a outrem, se diz ao aluno que os outros têm a obrigação de educá-lo. Não! Se houver jovens ouvindo esse programa, por favor, entendam. A obrigação de educar-se é sua. É o estudante que tem a obrigação, o dever de educar-se. E a sua do estudante jovem e a sua de todo adulto consciente das suas responsabilidades. A economia brasileira travou esse ano e não tem como destravar significativamente por uma razão. Outro dia eu recebi um e-mail de um leitor que se contrariou com a informação que eu dei de que o Brasil é a sexta economia do mundo e a educação brasileira, e o IDH brasileiro é o 82º, né? Ele disse, mas como é que pode ser a sexta economia e o 82, o 82º nível de desenvolvimento humano? Fica muito simples. O Brasil é um país grande, com muitos recursos naturais, produz bastante, mas divide total daquilo que se produz em bens e serviços por 200 milhões, dá um PIB per capita extremamente baixo. Ou seja, a sociedade brasileira é pobre. O Brasil é um país rico. O senhor abre o próximo bloco. Só para encerrar, então abre o próximo. Tá. Ok. Muito bem. A professora Carla Chamorro é professora na formação de professores na Unicinos, tem prêmio da Unesco por trabalhos na redução do analfabetismo. Boa noite. Boa noite a todos. É uma grande alegria poder estar aqui. Também como secretária municipal de educação do município de Pica da Café, que é um município pequeno, mas que está conseguindo fazer o seu tema de casa, uma vez que nós, este ano, conseguimos atingir a nota 7 no IDEB, né? E isso se dá em função de uma séria política. E também que por isso a senhora foi convidada, né, para vir aqui, pela projeção que alcançou a educação naquele município. Isso sinaliza, né, no sentido de que a educação tem jeito. Que é uma região alemã ali, né? Mais fácil, tem tradição, tem, vamos dizer assim, tem procedência. Os alemães sempre tiveram muito gosto pela cultura. E a escola, ela tem um valor muito importante, né? Ela ocupa um espaço muito importante na comunidade também, né? Então, assim, em relação à campanha, o que eu gostaria de frisar é de que esta campanha da RBS, ela nos incomoda e nos incomodou muito enquanto educadores também, porque ela fragilizou algumas certezas que nós tínhamos, né? E sempre que fragiliza alguma certeza, nos faz pensar. Além disso, Qual era a certeza que foi fragilizada? Não, certezas no sentido de que são vários argumentos, várias questões que precisam ser revistas, precisam ser retomadas, conceitos que nós precisamos sempre estar revendo, né? No sentido de que nós não temos resposta para todas as perguntas ainda. E que essas respostas, elas hoje são algumas certezas, mas amanhã elas já não são mais respostas às perguntas que são nos colocadas em função do que a gente vive, né? Do que nos é também imposto. E o que eu acho muito importante é que a campanha, ela fez um convite, ela convidou os diferentes segmentos da comunidade, da sociedade, a refletir.
a olhar sobre a educação, mas não só ficando no campo do senso comum. Porque hoje se percebe, todo mundo fala sobre educação, todo mundo opina, todo mundo diz alguma coisa. Mas o que a campanha faz? Ela trouxe especialistas para sustentar um pouco também essas possíveis respostas e nos fez refletir sobre isso. Além disso, essa campanha, ela estimulou, ela encorajou os próprios professores a socializar as experiências que vêm dando certo. Porque assim, o que a gente percebe na escola, eu falo da escola pública, né? De que nós trabalhamos muito anonimato, nós trabalhamos muito sozinhos, desenvolvendo nossas atividades em sala de aula. E essa campanha, ela deu força, né? No sentido de que, não, peraí, ao ler na Zero Hora um relato de experiência, não, mas eu também faço isso, né? Então, assim, ó, nesse sentido, ela sinalizou, ela mostrou que é possível, sim, de que a partir dessas experiências nós podemos mudar a educação, nós podemos qualificar ainda mais esse processo de aprendizagem, que esse é o objetivo da escola. Qual é o objetivo da escola? É ensinar. Qual é o nosso compromisso? É com a aprendizagem. Nós, professores, somos, e aí eu lembro do professor Pedro Demo, né? O que nós somos? Especialistas em aprendizagem. É esse o nosso compromisso com a escola, com a sociedade. Pois não. Vou lhe pedir no próximo bloco para falar um pouquinho dessa experiência e que é colocada na prática no seu município e que projeta o município na matéria de educação. Isto é, nós queremos saber como se faz. Estamos hoje discutindo mais uma vez educação e fechando o ano aqui nesse programa, porque segunda e terça não teremos o Conversas, com a matéria que nos recebeu durante o ano inteiro prioridade. Pela importância que tem e pelo entendimento que essa casa tem. A RBS entende que, de fato, usando uma classificação do professor do Dr. Pugina, de que o tema é crucial para o brasileiro, é o ponto de partida para o verdadeiro desenvolvimento econômico e social. E por isso, nós vamos continuar no ano que vem, trilhando por esse caminho. Voltamos. A educação precisa de respostas. O Conversas Cruzadas trabalhou muito nesse sentido, muitas vezes perguntando aqui insistentemente, mas o que é preciso fazer, o que se tem feito, aonde precisa mudar. E continuamos buscando essas respostas. Percival Pugina, na mesma linha do professor Gandim, estava dizendo que nós estamos trabalhando com uma educação anacrônica, ultrapassada e que precisamos de inovações. Mas aonde é que se faz isso? Como se faz isso, Percival Pugina? Bom, mas eu queria concluir o que ficou pendurado na minha exposição no bloco inicial, que é a ideia de que o Brasil é um país rico com uma população pobre que tem um IDH baixo. E o IDH brasileiro só vai subir significativamente, representando qualidade de vida, bem-estar da população, quando o PIB subir por pressão não da produção de commodities, exportação de minério, né, mas subir pelo aumento do valor da base salarial paga. Ou seja, o trabalhador que trabalha bem, um cidadão que produz significativamente, ganha bem, e é quando o cidadão se torna ele mesmo, por aquilo que ele ganha, capaz de cuidar bem de si e da sua família, que o IDH irá subir. Fora disso, através de terapias estaduais, nós não vamos conseguir resultado significativo nisso que é tão importante para todos nós, para aqueles que estão nos ouvindo, para nós que estamos na mesa. Então, é disso que nós precisamos. Agora, eu não vou entrar aqui nas questões pedagógicas que são da perícia dos professores que estão aqui participando do programa e abrilhantando o programa com suas inteligências e com a sua experiência, né? Mas eu vou apontar algumas coisas que estão fora da questão pedagógica, né, e que vejo como sendo altamente prejudiciais à qualidade da educação. Então eu digo, não será com trabalhadores em educação, que em vez de professores, que me dá a ideia assim, do professor que entra em sala de aula com capacete de operário, com luva de borracha e botina de borracha. Um professor que renuncia à nobreza da sua função para servir a objetivos que lhe são alheios, externos e alheios, né? Ele está extremamente comprometido na sua capacidade de exercer plenamente a responsabilidade da função que exerce.
Não será com concursos públicos, como tivemos durante muito tempo, mas apavore-se o nosso telespectador, que não se davam ao cuidado de selecionar professores com provas específicas da sua área de conhecimento. Professor de química, professor de matemática, professor de física, fazia uma prova comum onde estas disciplinas que ele iria ensinar não faziam parte do currículo. Dava-se por coisa sabida. Mas qual concurso que dá por coisa sabida aquilo que está no grau de competência pela graduação do trabalhador que se habilita a ele? Qual concurso faz isso? Só para a educação, descaso para com a educação. Não será com uma completa rendição da escola à indisciplina dos alunos. Ainda presente, duramente presente na memória de muitos de nós, a questão da professora de Viamão. De Viamão. Foi punida ela e não o aluno. Teve que pagar multa para não ser processada, Nazir. E hoje, o professor cauteloso, a diretora cautelosa, que quiser ter não se incomodar com o conselho tutelar, com a justiça, tem que chamar o conselho tutelar, ou chamar a brigada, para que ele estabeleça disciplina dentro do seu estabelecimento de ensino. Não será... E aqui podem discordar, podem jogar pedra, do Percival Pugina pode jogar pedra, mas não será elegendo diretor em nome de uma educação democrática, né, e de um tratamento democrático da educação. Diretor de escola não é garoto simpatia, não é fazendo campanha eleitoral para afinar-se com o pensamento político e ideológico dos seus colegas. Deveria ser uma função de carreira, na minha avaliação, mas não pode ser um cargo provido deste modo, porque atua contra a boa condução e ao exercício da autoridade. Não se faz eleição para delegado na delegacia. E para muitas outras funções é a autoridade, é a ascensão funcional que estabelece a autoridade e que concede o poder a alguém. Enfim, olha, catatal. É um catatal, quer dizer, que nós poderíamos andar, e eu não estou entrando na questão pedagógica, não é da minha área de conhecimento. E não será com teorias revolucionárias na área da pedagogia, que até hoje só produziram analfabetismo funcional, porque teorias revolucionárias vêm sendo aplicadas no Brasil há quase 30 anos. Professora Carla Chamorro, qual é o lado que a senhora quer pegar essa questão que é ampla? Como é que faz lá na sua cidade? Quando nós assumimos lá a proposta na área da educação, nós tínhamos altos índices de reprovação. E tinha-se o discurso de que a reprovação ela se dá porque o aluno não quer aprender, né? Então se responsabilizava muito a família e o aluno, e não todos os profissionais, né, todos os segmentos envolvidos nesse processo de aprendizagem. Então, assim, um aspecto que nós consideramos como primordial foi primeiro desenvolver um diagnóstico, ou seja, e olhar a partir de uma avaliação que a gente fez, ouvindo os diferentes segmentos, não só o professor, mas ouvindo pais, ouvindo alunos, ouvindo professores, ouvindo os demais profissionais da educação. Escolas municipais. Né? Escolas municipais. A partir daí, a gente teve que desenvolver um plano de ações. Tu tem que saber onde tu quer chegar. Nós temos que saber que escola nós queremos, né? Parece que é óbvio que eu estou dizendo, né? Uma falácia, mas na verdade nós temos que ter clareza. O professor tem que ter muito claro o que ele quer ensinar, para que ele está ensinando, por quê e como ele vai fazer isso. Nós temos que saber onde é que nós queremos chegar. Muitas vezes nós não sabemos aonde nós estamos querendo chegar. A gente faz porque tem que fazer, porque tem uma lista de conteúdos que tem que ser desenvolvida. Tá, mas para quê? Nem eu que sou professora não sei por que eu estou ensinando. Então eu tenho que ter essa clareza, eu tenho que ter convicção, eu tenho que ter algumas certezas provisórias que precisam sustentar o meu trabalho. E esse plano de ação, ele não pode sair só de uma secretaria de educação. Os professores, os profissionais da educação, eles têm que se perceber integrantes, sujeitos. Não pode ser uma política de cima para baixo. E é muito o que acontece hoje. Criam-se políticas que estão aqui postas para serem desenvolvidas. Mas as escolas municipais lá de Picada Café, elas vão na mesma linha da orientação estadual ou ela diverge em alguma coisa? Não, elas, na verdade, a gente segue, né, porque existe toda uma organização nacional. Então, nós seguimos os parâmetros curriculares nacionais, enfim, as diretrizes nacionais, nós seguimos. Mas todos os municípios têm autonomia
para poder fazer mudanças, para poder, como o professor Danilo Gandin disse antes, né, nós temos essa autonomia para selecionar os conteúdos que nós queremos trabalhar, da forma como a gente pode organizar. Determinados conteúdos. Nós podemos priorizar e nós podemos, na sua opinião, quais são os conteúdos que devem ser priorizados? É que, na verdade, todos os conteúdos, e aí agora, de todas as áreas são importantes, né? Às vezes eu percebo algumas incoerências, no sentido de que... O professor Gandin disse lá atrás que há disciplinas que não prestam, não servem. Não, é que, na verdade, a cultura da escola... Essa é uma verdade da escola, de que algumas disciplinas são mais importantes do que outras, tá? Claro. Então, assim, o que o professor Danilo diz? De que, na verdade, se fragiliza muito esse currículo. Estamos criando disciplinas, né, para dar conta de algumas temáticas, e de que isso talvez não seja tão necessário, uma vez que, se nós conseguíssemos enxergar esse currículo para além dos conteúdos, né, nós conseguiríamos trabalhar de uma forma mais interdisciplinar. Eu sou professora de matemática, certo? Quando eu for trabalhar matemática, eu não consigo mais hoje, no século XXI, trabalhar a matemática pela matemática. Eu preciso olhar o contexto, eu preciso relacionar. Quando eu vou discutir, quando eu vou pegar um problema do contexto para trazer para a sala de aula, para poder relacionar com um conteúdo específico de matemática, eu tenho que entender, às vezes, de história, eu tenho que entender de geografia. Então, vai para além. A escola está muito organizada em caixinhas. Matemática, sou de matemática, mas só matemática. O de história é só de história. Né? E se o futuro aluno seu for se tornar engenheiro, ele vai precisar muito de cálculo. Ele vai precisar muito de cálculo. Ele vai na escola aprender a base. A base. Mas a especialização dele vai ser depois na universidade. Mas a base ele vai ter que conhecer. Mas ele não vai poder só conhecer aquilo. Ele precisa fazer uma leitura de mundo também. Né? Então, o que acontece? Nós estamos na escola, Lazier, muitas vezes nós nem conversamos com nossos colegas. Eu tenho 4 professores de matemática na minha escola. Eu não sei o que da noite trabalho, por exemplo, às vezes, né? Então, eu digo, isso não podemos generalizar. Mas precisa haver esse diálogo também na escola. Professora Márcia. Sim. Eu ansiosa que sou para falar, mas, professora Carla, eu concordo plenamente com a senhora, professora, no que refere-se à questão de que todos os conteúdos são importantes. Os colégios Leonardo da Vinci priorizam, sim, o ensino de todos os conteúdos. Sobretudo a sua importância aqueles que não se passam na escola. Mas principalmente, professor Gandin, eu penso que é disso que nós falamos, que não é a seleção de conteúdos. Acreditamos sim que... passa, né? Exatamente, que existem conteúdos transversais que costuram, inclusive, estes conteúdos obrigatórios que depois serão cobrados na vida dos nossos estudantes nestas provas que são as provas parâmetro de avaliação, inclusive, do desempenho deles e do desempenho escolar, que são Enem, que são vestibular. Mas é fundamental que nós percebamos que os conteúdos, eles são todos importantes, porque conhecimento é conhecimento. A metodologia do ensino desses conteúdos é que se diferencia e que promove êxito numa escola e não êxito na outra. O professor Gandin falava que a escola, na sua origem, é enculturadora. É verdade. Todas as comunidades são enculturadoras. Os índios que não têm escola enculturam os seus jovens, ensinam os seus jovens a viver dentro daquela cultura. O objetivo da escola é ser reflexo da cultura, da sua cultura local e, com certeza, ensinar esses jovens a terem êxito, sucesso dentro dessa mesma cultura. Por que nós não conseguimos ainda no Brasil fazer esse desenvolvimento tranquilamente dentro da escola? Porque nós temos professores mal formados. A formação de professores deve ser fundamentalmente o foco. Principalmente por quê? Porque, como disse a professora Carla, ensinar dando sentido, significado para o conteúdo, por isso não se precisa separar os conteúdos, professor Gandin. Nós temos que ter professores que saibam dar sentido, atribuir significado para cada conteúdo do conhecimento. Para isso nós precisamos de um professor que saiba muito, mas aonde que conheça vamos encontrar? Aí é que está o problema. Onde nós vamos encontrar esse professor? Mas nós temos esse professor. Mas são poucos. São
poucos, São poucos. mas nós temos um projeto nas universidades hoje de formarmos um professor que venha assim de uma escola sem grandes lacunas, que aprenda sobre todas esses termos da química e o que fazer com essas operações, que entenda... Não tem nada para fazer, não tem sentido. Provavelmente tenha, professor. E o especialista depois lá, professor Gandim, vai fazer com que esse sentido, quem vai fazer química, o catedrático da química, vai fazer com que todos esses termos e essas operações e essas misturas e enfim, que isso tenha um sentido depois para que o professor ensine esse jovem. Deixa eu lhe fazer uma perguntinha. Essa sua proposta, esse seu raciocínio pressupõe um professor generalista. Sim. Mas onde é que nós vamos encontrar esse professor generalista? Porque ele precisa também ter vindo de uma pedagogia, de um ensino que lhe preparou para isso. Por isso mesmo eu digo... Aí é o círculo vicioso. Quando os meus alunos lá do Leonardo da Vinci, os nossos alunos, tanto da unidade alfa quanto da unidade beta, quando os nossos alunos dizem que vão ser professores, eu aplaudo. Por quê? Porque na nossa escola, nós ainda temos latim, sim, aplicado à língua portuguesa, ao ensino da língua portuguesa, ao conhecimento profundo dessa língua. Porque na nossa escola sempre tivemos... Sabendo latim, vai saber falar melhor o português. Exatamente. Nós temos 40% das nossas palavras vêm do latim. Porque toda escola tem que ter como objetivo formar bons leitores, bons escritores e ótimos interpretadores do mundo, leitores do mundo. Para isso tem que ter um equilíbrio entre a área humana, e aí a professora Carla diz que existe uma cultura da prioridade em algumas disciplinas. A nossa disciplina prioritária na escola, nos colégios Leonardo da Vinci é língua portuguesa e literatura. Bom, mas peraí, isso merece um programa só para isso. O que se diz hoje é que não se pode mais priorizar as ciências humanas, e sim as técnicas. O Brasil hoje precisa urgentemente de engenheiros. Temos uma carência terrível de engenheiros. Mas, lastimavelmente, Lazier, um bom engenheiro que não conhece os problemas sociais, um engenheiro que não conhece a história do local onde vai um engenheiro civil, que vai fazer uma construção, ele vai se equivocar, inclusive, na ocupação do espaço. Um arquiteto não compreende a divisão, a organização e o crescimento dessa cidade, se ele não tiver sim um conhecimento de sociologia, de filosofia, de história e de matemática, de física, de química, as disciplinas todas são importantes. O problema é onde encontrar esses professores. Mas aí é que tá. Uma boa escola formadora, por exemplo, agora o Leonardo da Vinci vai criar uma disciplina eletiva. É uma novidade. O que é isso? Disciplina eletiva. Os alunos vão optar por uma ou duas disciplinas no turno inverso. Sim. Que são eletivas. A primeira... Conforme o gosto e vocação de cada um. E conforme as necessidades, porque a primeira delas a ser lançada vai ser lógica. Que é da filosofia. Exatamente, que vai auxiliar tanto o professor de língua portuguesa, quanto o professor de matemática, quanto o professor de história, quanto o professor de geografia. Vai auxiliar esse professor a fazer o quê? A fazer com que o aluno, no exercício da lógica, ele consiga ser um melhor leitor, um melhor escritor e um melhor interpretador desse mundo. Esse aluno vai para a universidade com outra qualidade. E aí ele vai ser um engenheiro que vai compreender o espaço, que vai compreender as necessidades da sociedade, etc. A mesma questão que o nosso escritor diz aqui, que é a questão da escolha dos diretores, do concurso para professor. Nós entendemos que a comunidade ela compreende as necessidades, e agora o objetivo, inclusive, da RBS, penso eu, foi esse, foi fazer com que a comunidade, mesmo na avaliação do senso, avaliando com o senso comum os problemas da educação, tenha condições de dizer quem administra bem a gestão também de uma escola, ela também faz com que a qualidade seja outra. No século XIX, disse o professor Gandim, nós não tínhamos acesso a tanta informação, mas informação é diferente de conhecimento. Informação é informação. Nós transformamos essa informação em conhecimento com a intervenção de alguém que consiga dar sentido e significado para esse conhecimento, para essa informação.
informação e conhecimento são coisas que diferentes. faz o aluno pensar. Exatamente, eu discordo do Percival quando ele diz assim: jovem, tu és o responsável pela tua educação. Não, nós adultos, formadores, somos os responsáveis pela tua educação. Não, eu disse que ele tem o dever de se educar. Tem o dever de se Foi isso que eu educar, disse. mas nós temos a responsabilidade de fazer essa educação. Eu acho que, perdoe, eu quero entrar numa posição, na terceira posição, neutra. O professor tem a obrigação de despertar o aluno. Sim, concordo. Na medida em que o professor fascina o aluno e desperta a curiosidade, Sim. instiga o aluno, aí daí para diante é muito com ele. Sim. Porque por isso nós temos hoje personalidades muito mais destacadas que outras e que conviveram com aqueles mais medíocres durante todo o ensino. Sim. Porque uns se deram conta e os outros não. Outros não. É. E aí, professor Gandim, onde é que andamos? Eu estou entusiasmado porque vi que o Pugina, concordando com Paulo Freire, isso para mim Não, foi só aí. Só isso aí. entusiasmante. Só isso Porque aí, Paulo Freire era Socialista? não socialista, mas eu não estou Marxista. pegando desse lado, nem marxista. Estou pegando o lado que o Pugina ressalta e que é verdade, e Paulo Freire fazia isso. Trata-se de um educar-se, não de um educar de cima para baixo. As pessoas precisam se educar. Eu nem conjugo mais o verbo educar, só quando eu penso em cachorros. Se eu penso em gente, o verbo é educar-se. Nós, da escola... Isso era uma verdade muito antes de Paulo Freire. Né? Isso, exatamente. Mas eu ia dizer, exatamente. essa Mas Paulo verdade Freire é que faz uma... O que eu vejo com clareza é que a escola precisa ser um lugar para que a pessoa possa se educar. Educar-se é basicamente buscar a sua própria identidade de pessoa e do grupo ao qual ela pertence e munir-se de instrumentos, aí eu concordo inteiramente com o Pugina, munir-se de instrumentos para participar dentro dessa sociedade. Esses instrumentos têm que ser, inclusive, do ponto de vista de profissão. Sim. Então, eu tenho uma visão razoavelmente clara, mas agora eu vou tocar só um ponto, depois eu quero tocar outros pontos que talvez sejam mais importantes. Vocês duas falaram extraordinariamente bem. E o Lazier chamou isso de professor generalista. Eu chamo do professor referência, aquele professor que ajuda a criança e o adolescente a se educar, que é um ser não só... É alguém que não tem que se preocupar só com conhecimento, tem que se preocupar com cultura. Sim, fundamentalmente. Vocês falam das disciplinas, não sei o quê, mas as disciplinas da escola são pouquíssimas em relação com o que hoje nós conhecemos. Sim. Então o professor precisa ser, eu aceito o teu termo, professor generalista, no sentido que ele seja alguém não que sabe tudo. Mas que sabe pouco de cada coisa. Não precisa. Ele não deve saber nem... Você põe um especialista em química, ele vai ensinar o soluto iônico. Mas ninguém aguenta o soluto iônico. Você castiga o menino e o professor. E aí vem a coisa da indisciplina. Evidente que se me botassem numa sala de aula para estudar o soluto iônico, os solutos moleculares, esses que não sofrem de solução, olha como eu tô Mas, sabendo. professor, a autoridade do conhecimento do soluto iônico, ela não vem do saber o que é o soluto iônico, mas fundamentalmente de qual sentido isso, soluto iônico, tem sentido. Para um químico. Deve ter Pro sentido. químico tem. Mas deve ter sentido para a sociedade também, professor. Para mim não tem. Você sabe? Eu não sou química, eu não sei, eu não sei. Você não Mas é aí cabe ao química. professor dar E o esse seu sentido. aluno é químico? O meu aluno não é químico. Então, por que você ensina o mas soluto aí é que iônico tá, pra ele? eu, professor, não tive bons professores que me ensinaram o soluto iônico na minha Nós vida, no meu estamos fazendo, cotidiano. em vez de trabalhar com cultura, vocês falam em interdisciplinaridade. Está aí um estelionato pedagógico. Interdisciplinaridade. Mas por que É o que está se querendo implantar aqui no Estado. Isso é o fim do mundo.
Hoje nós precisamos de transdisciplinaridade. Mas, professor, que é para chegar a trans, professor, nós temos que passar pela inter. A trans é a construção de um conhecimento terceiro. A interdisciplinaridade acentua a disciplinaridade, porque você, para fazer interdisciplinaridade, tem que ser professor de química, professor de matemática, professor de 4 ou 5 coisas que escolheram, não sei porquê. Não, professor, tem que saber dialogar com o conhecimento, professor, e com a sociedade. Você só dialoga. Crianças e adolescentes não precisam de interdisciplinaridade. Na universidade precisa. O que criança e adolescente precisa é de um ensino por temas que vai ajudando a compreender a natureza e a sociedade, e que essa compreensão da natureza e da sociedade seja trabalhada transdisciplinarmente. Então, o que é preciso? É preciso um professor único. Até o Uruguai já faz isso. Um professor único. Mas o Uruguai teve destaque na... Mas o Uruguai é excelente em educação. Tem história. Então, o Uruguai já está fazendo. Pronto, não precisamos ir para a Coreia. Sim, porque esse nosso programa é ouvido do lado de lá, né? Isso. Ali naquela região de Ribeira. Não precisa na Coreia nem na Finlândia. É melhor. No sentido de que não é mais um professor do século XIX que precisava levar o conhecimento. Hoje é um professor do século XXI que precisa interagir com essas crianças e com esses adolescentes para que eles se eduquem. E não só mas conhecimento. Esse professor tem que ter, além de conhecimento, entendimento de valores da sociedade. Exatamente. E tudo mais, professor. Costumes, valores. Claro. Então nós precisamos o quê? Esse é o generalista que o Lazier e eu falamos. Mas isso vocês não estão propagando isso. Agora, gostei da ideia que o Escola Leonardo vai fazer, quando a professora nos informa aqui, e é uma boa notícia, de que vai criar uma matéria seletiva. Sim, mas porque aí vai propiciar para que se descubra os caminhos que determinados alunos querem seguir. Agora, será que eles serão obedecidos naquela pretensão depois? Eu tenho que voltar para este mundo genérico? Mas aí é que está, Lazier. É outra disciplina, Lazier. Sim, mas você vai botar 300 agora na escola? Parece uma disciplina oportuna, não? Oportuna, eu concordo. E eletiva. E tem mais uma questão, professor Gandim. Você tem que botar 20 eletivas, pelo menos. Olha aqui, ó, esse seu amigo aqui, eu acho que eu e o Pugina somos contemporâneos no Julinho. O Julinho chegou a uma determinada época, quem ia para o direito, para a filosofia, só tinha 4 matérias. Era filosofia, era latim, era português e um idioma, normalmente inglês ou francês. E a gente só estudava aquilo, 2º e 3º ano. Então nós nos especializamos naquilo. Porque eu hoje sou um analfabeto em física. Mas graças a Deus eu não tenho precisado, a não ser muito genericamente. Aí a gente vai estudar, vai ler. Hoje em dia tem o Google. Hoje o Google é uma grande escola. Resolve qualquer problema? Pois é. Então, aí a gente descobre coisas que não aprendeu na escola. Mas deixa eu fazer um intervalo, porque senão nós vamos ficar com um pouquinho de tempo para o final. A professora... Que pena. Não, mas vamos falar mais daqui a pouco. A professora... Eu me atravessei, a professora desculpa, Carla abre o próximo bloco. Tá. Estamos fazendo uma discussão muito ampla e eu quero dizer que, como apresentador, estou gostando muito do programa. Porque parece que nesse programa de encerramento, de apagar das luzes do ano, nós estamos abordando, num programa só, tudo o que queríamos durante o ano. É verdade. É verdade. A gente está abordando disciplina, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e as divergências. Então, o nosso programa de hoje... Eu quero falar da bioética, que é uma disciplina transdisciplinar. Está sendo uma síntese da discussão do ano. Voltamos. Estamos hoje debatendo, mais uma vez, o tema preferido ao longo do ano do Conversa Cruzada, educação, por entendermos que é fundamental para o desenvolvimento desse país. E nesse bloco, que já deverá ser bastante sucinto, considerando que já ocupamos bastante tempo, e o programa, olha, a modéstia à parte, está muito bom, hein? Então, o que lhe faltou dizer ainda de essencial, professora Carla Chamorro, e principalmente com relação ao conceito do que é prioritário neste ensino básico,
porque vários mestres que vieram aqui a esse programa disseram sempre: tem que se priorizar o ensino básico, tem sido muito desprestigiado, secundarizado, e aí é que está a base, os alicerces da construção estão ali no básico, fundamental e o médio. Eu gostaria de retomar a questão da formação dos professores, tá? Então, assim, ó, a formação inicial, ela é uma formação muito enxuta, em função da legislação, ela faz com que, muitas vezes, em 3 anos e meio, o professor tenha essa formação inicial, tá? Além disso, o que a gente percebe, e isso é fato, a maioria dos futuros professores, eles trabalham de dia, estudam de noite, né? Então, eles também não têm tempo para poder estudar, para poder se dedicar, né? E isso a gente depois percebe lá adiante, na sua profissão. Tá? Além disso, o que eu vejo que é fundamental? É o investimento na formação continuada. Tá? Por quê? Porque como é que o aluno, futuro professor, ele percebe? A universidade, eles têm essa leitura, ela é a teoria. Quando eles se deparam com a realidade, né, eles percebem e dizem que é diferente. E nós sabemos que, por mais que a universidade vem investindo, vem fazendo movimentos de aproximar a realidade da teoria, né, a teoria da prática, ela se distancia. E eles percebem dessa forma. Então, o que é fundamental? Essa formação inicial, tá? A retomada dessa formação inicial, de nós também rever os nossos currículos, de poder investir mais nisso, mas principalmente na formação continuada. Ele é professor, e agora? Ele precisa continuar estudando. Ele precisa se conscientizar de que só aquela formação inicial não é suficiente. Ela é só o primeiro patamar. E aí vem a alegação que ele não tem estímulo para isso porque ganha pouco. E ele não estuda. E outra coisa, Lazier, e um outro aspecto que ele traz muito, o professor da escola pública, quase todos trabalham no mínimo 40 horas. Então, assim, ó, eles trabalham muito. E se tu quer ser um bom professor, tu precisa, sim, estudar, tu precisa investir na pesquisa, tu precisa ter tempo para planejar as tuas aulas. Até para ler jornais. E, Lazier, a gente não faz isso. Professora Márcia. Eu concordo com a professora Carla nesse aspecto de que nós temos que ter uma formação continuada. O professor, ele tem que manter-se atento a tudo que acontece em termos das técnicas em pedagogia, da sua área específica também, e fundamentalmente do que acontece na sociedade e em especial na comunidade que o cerca. Para isso ele precisa de tempo, boa remuneração, sim. Não que a gente troque remuneração por ensino. Isso é um equívoco, é um engano. O professor, sim, tem que ser alguém que dedica muito do seu tempo para compartilhar com o outro aquilo que ele teve mais tempo para estudar, ou que ele teve, pelo menos, o aprendizado, o entendimento do caminho. Né? O caminho que ele fez para aprender, ele tem que mostrar para o seu aluno. Porque aí eu concordo com o Rubem Alves, porque a escola, assim como todos nós professores, secretários de educação, que devem, penso eu, fazer projetos não só de governo para a educação, mas projetos políticos que perdurem, projetos políticos não de governo, projetos que tenham continuidade, porque lastimavelmente se derruba projetos muito bons por conta de ideologias que sucedem governos. Né? Perfeito. A ideia fundamental é que nós, e aí eu dizia que concordo com o Rubem Alves, a ideia fundamental é que nós tenhamos possibilidade de dar aos nossos jovens que construirão o futuro da nossa sociedade ferramentas, instrumentos, que eles coloquem na sua caixinha ferramentas, mas que eles também possam levar a sua caixa de brinquedos. Okay. A escola tem que dar isso, também tem que dar a caixa de brinquedos para que ele possa, de forma lúdica, romântica até, compreender a vida e acreditar no futuro. Professor Gandim, o senhor disse uma coisa aqui no programa que o senhor esteve no inverno, acho que foi ali, julho, agosto, não me lembro, que me marcou muito. Não sei se todos concordam. O senhor disse que dever-se-ia, em determinado momento, numa sala de aula, pegar uma manchete de jornal importante e, a partir daquela manchete, discutir-se profundamente sobre todos os aspectos da economia, da política, da geografia, da história. Gostei daquilo, nunca esqueci. E acho que foi um grande ensinamento. Não sei se todos concordam, mas o senhor repetiria hoje.
Isso, eu vou entrar bem na prática por causa do tempo, porque me interessa, são coisas para fazer mesmo, e eu vou retomar isso aí. Acho que o professor não consegue mais resolver o problema da escola hoje em dia. O problema da escola se avolumou tanto, todos vão para a escola, essa generalização da escolaridade é muito demais para os professores. Os professores estão achatados, acho que as autoridades precisam fazer isso. Eu louvo já, se esse programa dos 3 anos primeiros, se fizer uma alfabetização realmente como o governo está querendo fazer, isso eu louvo. O primeiro, segundo, terceiro ano servem para alfabetização, vão aprofundar, fazer que o menino aos 8 anos saiba ler e escrever. Isso já é uma base fundamental. Por outro lado, eu queria que acontecesse isso que o Lazier sugere. Eu sou, hoje em dia, tranquilamente, se eu fosse ministro da Educação, eu faria isso imediatamente, sem preparar professores que vão preparando à medida que a carroça vai andando. Nós temos que trocar os pneus do automóvel, mudar o motor do automóvel, com o automóvel andando. Não podemos parar o automóvel. Sem motor ele não anda, mas tá bem. Mas trocando... Só o pneu. Precisa que a nossa escola passe a ter um professor único por turma de alunos no ensino fundamental. Como era antigamente. Como era antigamente. E esse professor único não é alguém que sabe tudo, mas é alguém que vai trazer para dentro da sala de aula a cultura e fazer os alunos trabalharem nessa cultura. Eu conheço muitos exemplos disso. Para isso precisa acabar com o livro didático. Meu Deus. E em vez do... Você pega o dinheiro do livro didático, isso que os governantes precisam fazer. Você pega o dinheiro do livro didático, dá para a escola ter jornais, revistas, vídeos, filmes. Você aprende mais sobre animais num filme do Geographic, não sei quem é que faz os filmes de animais, que eu vejo sempre. Você aprende mais em meia hora vendo os animais na floresta do que um professor dando aula sobre biologia e dividindo o animal em quantos ossos que ele tem. Sim. Então, na verdade, precisa trocar o ensino didático. Prático. O livro didático tem que ser jogado fora. E com esse dinheiro daria para comprar jornais, vídeos, filmes, assinatura, revistas, enfim, toda uma possibilidade de cultura entrando na escola. Na minha escola tem tudo isso. Porque hoje... Tem livro didático também. Hoje... Que vai ter de gente levando os filhos para o Leonardo, hein, professor? Não, mas eu me regozijo porque tive as filhas lá, mas... Tá eu tive o prazer de ser professora. Mas isso é perigoso, vai tirar nota boa no IDEB e vai fazer tudo umas pessoas que não é verdade. Não vão se lembrar mais nada. Não é verdade, isso não é verdade. Eu os professores da faculdade hoje não passariam no vestibular para o curso que eles dão. Isso é importante. Nem todos, professor, não podemos generalizar. Nós estamos assistindo aqui um dos motivos pelos quais sempre que eu penso sobre a educação brasileira eu me lembro de Dédalo, que foi aquela figura da mitologia grega que construiu o labirinto onde se aprisionou o Minotauro. Sim, o Minotauro andava para cá, andava para lá e não conseguia sair. Nós estamos enfiados num verdadeiro labirinto por questão de gestão errada, pedagogia errada, ideologia errada. E aí na ideologia errada entra toda a responsabilidade do senhor Paulo Freire, que valorizando a crítica, valoriza toda a crítica que não incida contra aquilo que ele ensina. E ao valorizar a conscientização, que é uma coisa que precisa ser, trata de uma conscientização de classe. E cheguei a ler isso escrito no documento da SEC do Rio Grande do Sul. O aluno não é um aluno em si. O aluno com o qual o professor se relaciona é um aluno de uma determinada classe social. Ora, isto é marxismo em estado sólido. Então, esse tipo de ideia não produziu nenhum bem para a educação brasileira e eu duvido que o senhor Paulo Freire tenha tirado alguém da miséria em que vive. A educação brasileira produz miséria. Mas o que eu tinha anotado aqui para dizer, uma educação, e para encerrar, uma educação. Tu te lembra, Nadir, a vergonha que foi, o mal-estar que causou, o constrangimento que produziu quando se começou a falar em dar nota na educação brasileira.
nota à educação brasileira. Ora, uma educação que não quer receber nota, que foge da nota, é uma educação que só pode constranger o país onde ela é ministrada. Educação precisa de respostas e o nosso tema de conclusão hoje no Conversas Cruzadas. Voltamos para um rápido encerramento. Educação, sob todos os aspectos, tem sido um programa prioritário do Conversas e é por isso que escolhemos, e foi até uma proposta do meu brilhante produtor, Rogério Carboneira, de que assim encerrássemos o ano aqui no Conversas na noite de hoje. Professor Pugina, sua frase final aí de encerramento. Bom, a minha frase final diz respeito à questão salarial. Se nós não tivermos professores bem remunerados, temos que falar nisso num programa com essas características. Um professor que ganha R$1.000 e poucos é um proletário, né, que não tem dinheiro para comprar livro e vive da mão para a boca. Essa é a dura realidade de quem ganha um salário dessa proporção, né? Então nós podemos pensar todo o resto que nós falamos, que se não tiver uma remuneração que remunere dignamente o professor e mais, que seja capaz de atrair para esta atividade pessoas qualificadas, nós não vamos chegar também a lugar nenhum. Todo o resto que foi dito aqui fica no ar. Professora Carla Chamorro. Eu compartilho dessa ideia, porque eu acho que é fundamental, nós temos que investir de verdade, né? Eu acho que não podemos ficar só no campo do discurso e a gente tem que mostrar fazendo, né? Então eu acho que sim, nós precisamos que os professores sejam melhor remunerados. Sendo melhor remunerados, eles com certeza também poderão investir ainda mais na sua formação. Agora, tem que se desenvolver essa consciência deste investimento na formação continuada deles. Eles precisam perceber essa importância, né? Porque senão também de nada adianta. Professora Márcia Schmidt da Silva. Eu desejo que todo o investimento que eu represento aqui é a escola privada, né? E em especial uma escola privada. E estou aqui porque essa escola ela tem sim resultados positivos, não só porque teve o primeiro lugar no Enem, o Colégio Leonardo da Vinci Alfa, mas porque também tem alunos que se formam lá e são bem-sucedidos nas suas escolhas e nas suas profissões. Bem-sucedidos, que eu quero dizer, são felizes com as suas escolhas. Eu quero verdadeiramente que nós possamos, como exemplo, multiplicar essa felicidade de ter na sociedade, de levar para a sociedade jovens que realmente, a gente acredita, farão diferença no futuro e fazem já diferença no futuro. Eu gostaria de estender essa educação que ensina a história da arte em todas as séries para os alunos, em todos os anos escolares, que ensina filosofia, lógica, latim, que estuda com os nossos alunos a importância de ler poema, de ler prosa, Shakespeare, etc. Muito bom. Professor Danilo Gandim, ficou combinado que o senhor encerraria o programa com a oração, aquela que deveria ser observada numa novena. Mas preciso dizer duas coisas. A educação brasileira não tem nada a ver com Paulo Freire. Aliás, por isso que vai mal, porque se tivesse as ideias de Paulo Freire, nós estaríamos rejubilando. Segundo, na saúde dá para fazer gestão só, porque é só distribuir dinheiro. Na escola não dá para fazer gestão, precisa ter política, precisa ter ideologia, e isso não está tendo. Digo uma oração. Por favor, senhores, senhoras e senhores autoridades educacionais, ela é simbólica, ela é metafórica, ela não é literal, a minha oração. Mas a minha oração é a seguinte, mas é metafórica, é simbólica. Senhor, tem que rezar 9 dias sempre que levantar. Senhor, abri os olhos das nossas autoridades educacionais. É metafórica. Mas se não puder abri-las, fechai-os para sempre. Se não puder abri-los, fechai-os para sempre. Meu Deus do céu. É grave, né? É trágica. É muito trágica. Porque as nossas autoridades educacionais têm toda a culpa de a educação estar assim. Porque deveriam tomar decisões, perfeito, nem que seja em medida provisória, para acabar com essa escola como ela está. É uma frase trágica para encerrar um programa e um ano. Mas se a educação vai mal no Brasil, as autoridades são responsáveis. É isso que eu estou dizendo. Isso que eu estou dizendo. Que coisa, hein?
Senhoras e senhores autoridades da educação, vamos ver se... Mas diga de novo que é metafórica, é simbólica, não quero que ninguém morra. Tá bom. Então, feliz ano novo para todos. Feliz ano novo, Lazier, feliz ano novo. Obrigado, senhores e senhoras Danilo Gandim, Carla Chamorro, Márcia Andréa Schmidt da Silva, Percival Pugina. Vamos continuar falando em educação no ano novo, porque é muito importante para nós que queremos ver esse Brasil reabilitado, forte, progressista. O programa de hoje será reprisado nesse sábado às 9h15 da manhã e devido ao feriado de fim de ano, o Conversas Cruzadas voltará ao vivo só na quarta-feira, dia 2 de janeiro. Então, feliz ano novo a todos. Boa noite.